Um ex-sócio que mora no Rio de Janeiro e que é uma pessoa complicada, uma pessoa difícil, um advogado que possui um grupo de trabalho, digamos assim, um grupo de pessoas constituído por pessoas próximas, alguns parentes, pessoas de confiança, e que constitui uma verdadeira máfia que ele tem à sua disposição para praticar alguns atos nocivos, lesivos, enganadores, como, por exemplo, simular situações teriam acontecido, situações que não aconteceram. Em segundo lugar, um grupo de moradores de um prédio em que alguns desses moradores são pessoas muito influentes, pessoas que têm uma certa predominância sobre os demais e são pessoas de muito pouco caráter. Essas pessoas, elas resolveram me perseguir e elas, num determinado momento, ficaram sabendo, graças à intervenção de alguém que é muito canalha, eles ficaram sabendo desse meu caso com esse ex-sócio, ou seja, que havia alguém no Rio de Janeiro que não gostava de mim e que tinha intenção, então, de me perseguir também, e eles juntaram as forças. Bom, aconteceram fatos em Juiz de Fora, alguns eu já narrei aqui nesse canal. Aconteceram fatos aqui em Balneário Camboriú, alguns fatos eu também já narrei. Eu vou agora enumerar alguns desses fatos, que eu acho que eu ainda não falei, pelo menos a maioria. Quando eu morava em Juiz de Fora, o último prédio que eu morei, eu havia me mudado do prédio em que aconteceram uma série de incidentes e onde eu tive os meus maiores problemas. Eu havia mudado então para um condomínio muito mais simples, que ficava distante do outro. Mas aquelas pessoas más daquele condomínio, elas descobriram que eu estava morando naquele novo endereço e elas passaram a me perseguir ali. Vou contar um caso que aconteceu à noite, num determinado dia. Eu não tinha costume, não tinha hábito de sair à noite. No entanto, nesse dia eu fui na casa da minha irmã, ou seja, no apartamento da minha irmã, e eu estava, se eu não me engano, foi o dia em que houve o impeachment da Dilma. E eu fiquei então até mais tarde, porque eu estava acompanhando a votação. Quando eu cheguei em casa, então, quer dizer, no meu apartamento, que já era noite, estava inclusive chovendo, havia um grupo de rapazes que estava próximo do portão e veio ao meu encontro, então, um rapaz que morava em um apartamento daquele condomínio que eu morava, e ele me pediu para abrir para ele porque ele estava sem a chave. Bom, eu falei, claro, eu abro. E eu tinha que entrar mesmo, né? Então eu fui até o portão para abrir, só que ele se afastou de mim e aquele grupo de rapazes então veio e ficou à minha volta. Eles fizeram um círculo em volta de mim enquanto eu abri o portão. Eu não tive maldade na hora para pensar nada, mas eu achei depois aquilo tudo muito estranho. Por exemplo, aquele rapaz não ia ficar na chuva com seus convidados, com seus amigos, bastaria que ele pedisse alguém do prédio para abrir o portão para ele, se fosse verdade que ele realmente estava sem a chave. A própria síndica, que morava em frente ao portão, era o apartamento de frente, poderia ter aberto para ele. Então, isso já é esquisito, ele não precisava ficar esperando que alguém chegasse para ele pedir para abrir o portão. Em segundo lugar, o fato dele se afastar de mim na hora que eu fui abrir e de se aproximarem aquelas pessoas que eu não conhecia, isso também não tem sentido. Então eu fiquei pensando depois que isso poderia ser mais uma armação, ou seja, aquelas pessoas lá daquele meu condomínio, elas tinham necessidade de criar enredos falsos, de simular que aconteciam coisas que não aconteciam. Então, nesse caso, eles simularam que eu estaria chegando em casa, quer dizer, no meu condomínio, já à noite, e chegando com um grupo de rapazes. Para quê? Para dizer que eu sou festeiro, que eu sou vida boa, que eu estou ou estou me relacionando com aquelas pessoas. Lembrando que esse pessoal desse condomínio, eles tinham dois problemas comigo. Um problema financeiro, de um valor que eu poderia cobrar do condomínio, poderia acionar um determinado valor que estava em discussão na época, e eu depois optei por não fazê-lo, mas poderia fazer, e era um valor que seria alto. E em segundo lugar, eles haviam inventado que, devido ao fato de eu ter um comportamento assim,
muito caseiro, de não sair de casa especialmente à noite, não ter vida noturna, não fumar, não beber, não me relacionar com ninguém, não ter nenhum relacionamento. Então, isso aí, na visão deles, que são muito inteligentes, né, ou então são muito maldosos, são pessoas más, eles chegaram à conclusão que isso aí significava que eu seria gay, naquela visão deles. Então esse aí é o comportamento de um homem que é gay, o que é uma burrice muito grande, porque um homem que fosse gay não teria aquele comportamento. Então os gays, eles têm um comportamento assim, de não sair de casa, de não ter relacionamento com ninguém, de não ter amizades, de não ter vida noturna, de cuidar dos pais que estão doentes e de viver apenas em função disso. Eu acredito que não. Então isso aí foi uma maldade muito grande que eles fizeram, e a partir daí eles começaram a me perseguir para tentar descobrir alguma coisa que eles mais tarde viram que não tinha nada realmente para se descobrir. Então, nesse caso, para produzir enredos falsos que comprovassem aquilo que eles desejavam comprovar. Então esse é o nível de maldade que eu estou enfrentando. E mais tarde, quando eles se juntaram com o meu ex-sócio, que eu imagino que isso tenha acontecido, eu acho que só pode ter acontecido isso graças às pessoas que começaram a me perseguir, e aí a minha perseguição aumentou. Bom, já aqui em Balneário Camboriú, eu vou contar um caso que eu não tinha contado ainda. Eu ia sempre em um supermercado que fica na Avenida Brasil. Nesse supermercado, eu estava procurando um tipo de macarrão sem ovos, porque eu sou vegano e não é fácil de encontrar. E quando eu estava nessa procura, o supermercado estava quase vazio, o corredor que eu estava completamente vazio, mas eu escuto uma voz atrás de mim, e essa voz, uma voz muito estridente, falando muito alto e de uma forma muito desagradável, e dizia o seguinte: você vai me ajudar a limpar aquele banheiro? Você está ouvindo? É você que eu estou falando, você vai me ajudar a limpar, porque nem morta que eu vou limpar aquele banheiro que está muito sujo. Então eu olhei para trás e falei: meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu olho para trás, havia um rapaz, que eu imagino que era um travesti. Se não era, ele estava fingindo que era, mas ele parecia ser. E ele então se dirigia a mim. Enquanto ele falava, ele estava com o celular me filmando, me gravando. Eu então simplesmente saí, porque se eu fosse discutir com ele seria pior, já que ele estava filmando. Iria aumentar, comprovar ainda mais o enredo que eles estavam criando ali. Eu saí. Quando eu me afastei, eu olhei para trás, vi que ele me seguia com um carrinho, também me filmando enquanto ele seguia. Quando ele viu que eu ouvi, ele virou no primeiro corredor, saiu fora, e eu fui embora, fui para o caixa e fui embora. Bom, passou algum tempo, alguns dias, eu não sei exatamente quanto tempo. Eu estava chegando no meu apartamento, estava chegando no prédio com um patinete elétrico, e enquanto eu esperava o portão abrir, veio um morador do prédio, parou ao meu lado e aí falou assim: como está a bichinha? Aí eu não sabia como responder uma coisa dessa. Aí ele pegou, apontou para o patinete, ou ele deu a entender isso, não me lembro bem, e aí eu peguei e falei: está bem. Aí ele saiu. E aí eu entrei. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter passado com um patinete por cima dele? Deveria não ter respondido nada? Como é que eu ia responder alguma coisa nesse sentido? Eu acho que isso aí também foi armação. Eu não conversava com ele, ele não conversava comigo, e aí ele chega, depois desse fato que aconteceu, para perguntar como é que estava a bichinha. Aconteceu ainda um outro caso, que uma moradora do prédio, que nesse caso eu a considero uma pessoa correta, então eu acho que ela não está envolvida em nenhuma tramóia, em nenhuma trapaça, em nada dessas coisas que acontecem, mas ela tocou a campainha no meu apartamento, e ela estava junto com uma outra, e ela perguntou, mas elas estavam rindo, elas estavam com ar assim de quem está rindo, e ela perguntou: escuta, quem que faz faxina para você? Aí eu peguei e falei: não, tem ninguém não, sou eu mesmo que faço a faxina. Aí ela falou assim: tá, é porque quer dizer que não tem ninguém que faz faxina para você? Eu falei: não. Aí ela falou assim: é porque eu estava precisando. Então tá certo. Eu pensei que tivesse alguém que fizesse faxina para você. Eu falei: não, não tem, aqui não tem ninguém. Aí falou: então tá. Aí foi embora, e elas estavam rindo.
O que eu sou levado a crer nesse caso? Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que seja apenas uma coincidência. Mas eu acho que eles pegaram aquela gravação que aquele vigarista fez e mostraram para ela. E ela então falou, mas será, gente? Será que o Marcos tem esse envolvimento com essa pessoa? E aí eles imaginaram, mas não, pode ser que ele esteja fazendo faxina. Que ele perguntava coisa de banheiro, né? Que eu ia ajudar a limpar banheiro, não sei o quê. Não sei. Pode ser que seja isso, pode ser que não seja. Bom, passou um tempo, aconteceram muitas outras coisas, porque eles constantemente vão criando esses enredos falsos. Mas eu estava chegando, eu tinha uma moto elétrica, aí já não era um patinete, era uma moto. Eu estava chegando no prédio, então, e quando eu paro no portão, o portão começa a subir e a baixar, e quando ele sobe eu entro, e estaciono a minha moto, vou até o elevador, mas aí por coincidência vem um cidadão que eu até então não conhecia, já de uma certa idade. Ele vem e fala assim, fala comigo, então, está acontecendo porque o meu controle do carro está acionando o controle da garagem. Aí eu pensei assim, mas que coincidência, ele estava mostrando isso para a zeladora, mas estava mostrando exatamente nesse momento que eu estava chegando. Então eu achei assim que foi uma coincidência. E outra, ele veio para me falar isso exatamente quando eu cheguei no elevador. Ele podia ter continuado lá conversando com a zeladora, mas não, ele vem. E aí daí a pouco vem a zeladora rindo e fala assim, olha, isso eu nunca tinha visto, hein? Eu nunca tinha visto o quê? Do que ela está falando? Eu também não entendi, né? E aí ele queria que eu fosse com ele lá no carro para ele me mostrar. Aí eu falei, não quero não. Aí o que eu fiz? Mandei um e-mail para a síndica dizendo que o portão estava com algum tipo de problema, que estava levantando e abaixando sozinho, e falando desse cara que tinha me interpelado ali no elevador. E aí ela falou, ele é morador do prédio, de um andar lá, é um andar mais alto que o meu, que eu não conhecia, eu não sei nem o nome dele. Aí tá, passou isso, outro fato aconteceu. Eu estava chegando um dia por volta de meio-dia, quando eu passei com a minha moto para entrar no prédio, eu vi uma moto de entrega na portaria do prédio. Eu subo, daí a pouco eu escuto barulho de elevador e já dentro do meu apartamento, né? Escuto barulho, eu vou olhar pelo olho mágico da porta e eu vi que havia então uma pessoa do lado de fora ali do meu apartamento, sendo que eu moro praticamente sozinho nesse andar, porque o outro apartamento fica vazio o ano inteiro. Então eu liguei a TV para ver o circuito interno, quem é que estava subindo ou descendo, né? Quem estava no elevador, e era esse mesmo cara que dizia do controle que acionava o portão e o carro. Aliás, só isso já é uma coisa muito difícil de acreditar, né? Que o controle do carro acionava também o portão, porque os códigos eram diferentes, então não tinha muito pé nem cabeça. Mas aí era esse mesmo cara, e ele estava então do lado de fora da minha porta. Eu não entendi o que é isso, o que ele estava fazendo. Pegou o elevador e estava subindo. Bom, passou mais um tempo, eu fiz até um vídeo falando essas coisas. Depois eu coloquei o vídeo como privado, aqui nesse canal. Mas aí passou um tempo, aconteceu então um outro fato. Existe um aplicativo de música que eu participei há alguns anos, e esse aplicativo a gente canta junto com outras pessoas de qualquer lugar do mundo. E eu tinha então parceiras do mundo inteiro. Eu cantava com mulheres, garotas, senhoras, de qualquer lugar do mundo. E eu preferia sempre fazer gravações com mulheres, gravações com parceiras, então, femininas. E eu gosto de, às vezes, escutar essas parcerias na TV, porque eu tenho uma TV que permite acessar a internet. Ela pode acessar esse aplicativo, e acessando esse aplicativo eu posso escutar as gravações. Então, eu gostava de ficar escutando essas gravações. Mas então é uma cantoria que acontece no meu apartamento, e esses criadores de enredo falso, eles naturalmente começaram a criar alguns enredos. Em primeiro lugar, surgiu, até dentro do elevador, um boato de que, aliás, um aviso de que ensaio de banda é para acontecer só até determinada hora. Ora, mas ensaio de banda? Aí eu mandei um e-mail para a síndica
perguntando, escuta, existe banda ensaiando aqui no prédio? Aí ela falou que não. Eu falei assim, ué, mas então por que tá isso lá? Ela falou, não, porque esse é um papel antigo que tinha. Aí eu deixei pra lá, né? Será que antigamente tinha ensaio de banda? Mas e se tivesse, ela ia usar um papel antigo para colocar no elevador? Quer dizer, eu achei esquisito. Isso quando eu estou ouvindo música dentro do meu apartamento. Então, apareceu ensaio de banda. Em segundo lugar, aconteceu uma coisa. Eu estava escutando um dia as músicas e apareceu um cara cantando. Quando eu desliguei, um cara desceu cantando, foi até a portaria, cantando alto, e saiu e foi andando pela calçada, cantando muito alto. E eu escutei ele longe cantando alto. Eu acho que isso aí foi um enredo que eles criaram. Eles queriam dizer assim, olha, não é o Marcos que está cantando. Isso daí, quem está cantando é uma pessoa que vai lá no apartamento do Marcos para cantar. O que é uma bobagem, né? Passou. Aconteceram esses fatos que eu narrei antes, inclusive com esse senhor, né, que estava do lado de fora do meu apartamento e tal. E aí, aconteceu mais um fato. Eu estou saindo um dia, de manhã, por volta de umas 9 horas, por aí, fui até a garagem, peguei a minha moto, mas estava saindo um carro. Eu saio, eu costumo parar a moto na frente ali do portão e para esperar o portão abaixar, para não sair com o portão aberto, ou então às vezes eu vou descer com lixo, e nesse caso inclusive eu estava com lixo, e o depósito do lixo fica ali, na calçada. Então, um depósito fechado, né, próprio do condomínio. Então, tem inclusive um portão eletrônico. Então eu poderia ter colocado o lixo ali, mas quando eu olho para o carro e vejo que ele estacionou, eu vejo que sai de dentro do carro uma mulher jovem, que ela me parecia muito... Naquela hora eu até não dei bem com a coisa. Quem que seria aquela mulher? Mas ela me parecia muito com uma mulher que cantava comigo nas parcerias, que eu também não conheço pessoalmente, que eu nunca conversei com ela. Mas, olhando a foto dela que eu via no aplicativo, e também alguns filmes, algumas gravações em vídeo, então parecia ser ela. Pode até ser que não seja, pode até ser uma coincidência, mas me pareceu ser ela. E ela saiu exatamente na hora que eu saí, que eu passei pelo portão, e ela veio andando apressadamente na minha direção. E eu peguei e falei, isso é armação. É mais uma armação. A milésima armação que esse pessoal está armando contra mim. Então eu peguei e fui embora. Quer dizer, o que eu imaginei? Que como eu escuto as gravações antigas no aplicativo, eles poderiam, esse pessoal então, do advogado lá do Rio, do Jorge, que cria factoides, né? Que está junto com pessoas aqui, que envolveram pessoas aqui no meu condomínio, que envolveram pessoas na minha própria família. Então, eles poderiam estar criando um enredo que as músicas que eu canto, na verdade, aquela garota é que está cantando junto comigo, uma jovem senhora, ela está cantando junto comigo, e porque ela está ali junto comigo realmente, não é nenhum aplicativo, não. Porque quem escuta essas músicas de fora, a pessoa não sabe se é um aplicativo ou se a gente está cantando ali ao vivo naquela hora. Poderia estar cantando ao vivo e está produzindo um som alto. Então, ela poderia estar cantando comigo, quer dizer, ela estaria no meu apartamento, ou seja, seria alguém que me conhecia, que estava junto comigo, mas que estava junto com aquele cara. E aí eles criariam um elo, eles criariam um vínculo, eles criariam uma forma de dizer que eu conheço aquele cara. Eles são capazes de fazer isso? São. Eles fazem essas coisas? Fazem. Pode ser que seja isso que aconteceu? Pode. Eu acho que eles filmariam isso e aí criariam um vínculo que explicaria tudo. Tudo mentira, tudo falso, mas tudo bem engendrado, tudo bem armado. Aí fecharia tudo. A música que as pessoas escutam no meu apartamento, em que eu estou cantando, de fato, então eu estou cantando, mas eu estou cantando com aquela garota. E de fato eu cantava com ela mesmo antes. Então olha só como é que eles são. Tudo inventado, tudo arrumado. Qualquer coisa que eu fizer, por exemplo, se eu paro a moto num estacionamento próximo à praia e vou fazer uma caminhada na praia, eles param alguma moto ao lado da minha, eles simulam que eu estou indo na praia para caminhar junto com alguém.
Se eu for, por exemplo, num restaurante, eles vão colocar alguém lá no restaurante para simular. Eu fui fazer compras na loja 1001, eles colocaram, eu fui num dia e voltei no dia seguinte. No que eu voltei no dia seguinte, eles colocaram uma pessoa lá dentro, uma pessoa muito falsa, muito vigarista. Essa pessoa eles colocaram lá para poder simular que eu estaria lá junto com aquela pessoa, o que é mentira, o que é falso. Eu só vim a perceber isso depois. Então, esse é o tipo de problema que eu estou enfrentando. Por exemplo, eles veem essa camisa aqui, ó, está escrito Every. Isso aqui é uma camisa dessa fábrica, e quantas camisetas dessa fábrica produziu? Possivelmente milhares. Mas aí eles vendo isso, o que eles pensam? Dá para a gente fazer o seguinte, vão pegar um grupo de pessoas, pode ser motoqueiros, todos com esse Every, vão mandar fazer uma camisa preta, escrito Every, em todos eles. E aí nós vamos inventar que o Marcos faz parte desse grupo. Eles inventaram que aqui no meu prédio havia uma boate. Como eu não saía, eu não tinha vida noturna, mas eles precisavam disso, eles inventaram que existia uma boate aqui no prédio, num apartamento. Um apartamento foi transformado em boate. Eu via que, escutava o elevador parando e descia um grupo de rapazes, ou entrava um grupo de rapazes no elevador, nessa mesma época em que eles inventaram isso. Então eles simulavam que eu estava junto. Quando eu estava andando com a moto depois, aqui próximo do meu apartamento, saía, eu via às vezes um grupo de rapazes, eu passava, virava uma esquina, eu via o grupo andando rápido, tentando vir na minha direção. Em uma das vezes eles conseguiram. Eu estava descendo, eu parei no trânsito, o trânsito estava congestionado, virou esse grupo de rapazes nessa rua, eles estavam correndo, aí eles passaram a andar na calçada. Quando chegaram em frente onde eu estava, um deles me perguntou, um ficou gravando e o outro me perguntou, escuta, essa moto aí é elétrica, né? Eu falei, Aí ele falou assim, essa moto é Volts, né? Eu falei, Aí ele falou assim, essa moto aí não é o modelo não sei qual. Eu falei, não. Aí ele falou, tá, e o outro gravando. Para quê? Para mostrar que eu tinha conhecimento com eles, que eu tinha contato com eles, e que, portanto, eu deveria frequentar essa tal boate que existia aqui no prédio. Cambada de vigaristas, de pilantras, sem vergonhas, e você não pode ter raiva. Se eles perceberem que você tem raiva, aí eles vão fazer ainda pior, porque esse é o jeito lá do meu ex-sócio. Eu não tenho raiva. Não tenho raiva nem dele, nem de tudo que ele fez contra mim, nem do pessoal lá de Juiz de Fora, nem do pessoal da minha família, nem do pessoal aqui do prédio mesmo que se envolveu também de uma ou de outra forma. Quero fazer uma consideração. 99% das pessoas aqui do prédio são pessoas muito boas, pessoas muito corretas, pessoas muito honestas. Agora, houve quem se envolveu. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu quero bem todo mundo. E eu entendo, tem até uma visão espiritualista, pode ser que eu esteja errado, mas eu entendo que as pessoas, elas são aquilo que elas praticam, aquilo que elas fazem, aquilo que elas escolhem. As pessoas são as suas escolhas. Mas as pessoas são assim por estarem num determinado degrau de desenvolvimento ético, desenvolvimento em todos os sentidos, desenvolvimento intelectual, emocional. E as pessoas vão amadurecendo à medida que passa os séculos, né? Se eu estiver certo. Então o nosso planeta aqui é um planeta muito atrasado. Vem para cá pessoas muito atrasadas, eticamente, mas vem para cá também pessoas que precisam amadurecer, que precisam passar por experiências difíceis, que precisam vivenciar determinadas coisas, talvez até para completar um determinado ciclo em que elas estão. O fato é que o nosso planeta não é um planeta bom, um planeta de guerras, um planeta de tantos confrontos, de tanta corrupção, de tanta coisa ruim. E as pessoas, elas não são corretas, elas não são honestas, elas não são boas, e elas vivem de mentira, vivem de tudo isso, de todo o mal que fazem aos outros para poder predominar, para poder levar vantagem, para poder se sair bem, para poder ganhar dinheiro, para poder ter alguma recompensa financeira que vai comprometer o seu futuro. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso agora, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo serve como um registro apenas. Eu não tenho intenção de dar
promoção a ele, ou seja, de que ele seja muito assistido, de que tenha muitas visualizações. Eu inclusive coloco nesse canal aqui, que é um canal que não tem promoção nenhuma, não tem repercussão nenhuma, e ele serve apenas como registro de caso para mim. É um registro eletrônico. Fiquem bem se alguém assistiu esse vídeo. Um abraço.